para poder glorificar ao Senhor nosso Deus e adorar o seu santo nome e cumprir a sua vontade no reino de Deus. Nós somos capacitados pelo Senhor para isso. Existem certamente entulhos em nossas mentes que atrapalham a nossa maneira de compreender Deus e como Ele pode nos usar e quando Ele quer nos usar como servos, como lhe agrada, assim como Ele é de boa vontade. Por isso é preciso lembrar o conselho que Deus deu ao seu povo através do profeta Isaías. Quando o profeta escreve lá no capítulo 43, nos versículos 18 e 19, onde ele diz que Deus abre a sua boca e diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa é a palavra de Deus. Essa é a chamada de Deus para mim e para a sua vida, para o coração da igreja. As coisas passadas, irmãos, não edificam a nossa vida espiritual. Deixemos, de fato, coisas que estão adoecendo a nossa vida emocional. Façamos assim como o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Devemos colocar uma pedra sobre aquilo que passou, aquilo que ficou para trás. Esqueçamos-nos de tudo o que pode destruir a nossa motivação de servir a Cristo. Esse é o grande segundo ponto de advertência e de exortação para a igreja, para mim e para você. É preciso, conforme o versículo 13, é preciso esquecer do que passou. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Mas há um terceiro ponto ainda que o apóstolo Paulo nos chama, ainda lá no versículo 13, onde ele nos ensina que é preciso seguir avante na direção dos desafios. Não devemos desanimar. Quando ele diz: avanço para o que está diante de mim. Paulo avançou, irmãos, corajosamente na direção dos desafios. E um desses desafios era ele preso em Roma, escrevendo essa carta aos Filipenses, aonde o apóstolo se encontra amarrado, mas o evangelho solto. Mas o seu coração, a sua mente, o seu espírito, a sua alma de glorificar a Deus, a sua alma de engrandecer o reino de Deus, estava completamente livre. Por isso ele vai em direção aos desafios, porque o Espírito Santo de Deus deu a ele uma visão profética do que estava à frente. Ele sabia que não podia esconder-se dos desafios do mundo e da vida, não podia fugir de nada disso. O foco da vida do apóstolo Paulo era fazer todos os projetos do reino de Deus enquanto estivesse vivo, enquanto tivesse fôlego e tivesse forças para fazer isso. Quando ele olha para ele, mesmo preso, e vê que está com saúde, vê que é capaz de usar os seus dons e talentos que o Senhor lhe deu, ele não desanima. Ele diz: eu avanço para o que está diante de mim. Diferentemente, o povo de Israel, ao sair do Egito, lembram, ficaram com saudades das panelas e das carnes, dos alhos e das cebolas, mas levanta-se homens de Deus naquela ocasião, assim como Josué e Caleb, para olhar para frente para a terra prometida. E fazer esse povo olhar para frente, não olhar para o Egito, com saudade da opressão, com saudade de tudo aquilo, daquela comodidade que mesmo sofrendo, estavam ali alimentados, estavam ali matando a sua sede, estavam ali na cobertura em que não estavam levando sol ou coisa parecida, quando não estavam trabalhando assiduamente. Eles olharam para trás e não podiam olhar para trás, por isso Josué e Caleb olham para frente e chama o povo a avançar, a olhar para a terra prometida. Diante disso, queridos irmãos, hoje as nossas igrejas se formam de dois grupos de crentes. Aqueles que olham para trás, querendo viver de saudades, reclamando do presente. Mas há um outro grupo, é o daqueles que olham para frente, querendo ver Deus conduzindo as suas vidas, conduzindo a igreja, mais do que já foi feito na história. E esses irmãos clamam a Deus por um avivamento em suas vidas, e também na igreja, para que sejam
despertados a serem usados na história que Deus escreveu para a igreja. Também não só para a igreja, mas para a cidade, para o nosso estado e para a nossa nação. É isso que o apóstolo Paulo está aqui nos orientando. Dizendo para mim e para você que quem avança olhando para o alvo faz a diferença. E quem faz a diferença no mundo tem duas características profundas. Ele é inconformado com uma vida que atrapalha a vida de santidade e de disposição com Deus. E ele também é ousado. E isso o apóstolo Paulo usou essa palavra no seu texto. Quando ele fala do avançar, dizendo, e não vos conformeis com este século. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Sejam ousados, não se conformem com estes séculos, mas avancem. E a ousadia do apóstolo era tão grande, que lá na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 19, ele declara, e orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Para quem estava preso, para quem estava passando por adversidades, torturas, lamentos, para quem estava passando por opressão, por angústias, por depressão, por tanta coisa que poderia afligir o apóstolo, ele estava avançando, ele estava sendo ousado, ele estava inconformado em não ter uma vida medíocre diante de Deus, mas sim de ser um servo obediente e que faz a vontade do seu Senhor. Não é difícil pensar que esse texto e que essas palavras do apóstolo nos levantem mais perguntas. Perguntas das quais nós fazemos agora, para nós mesmos. Responda para você, dentro de você. Vamos à igreja responder para ela. Estamos fazendo diferença? Sendo inconformados e ousados? Estamos avançando ou estamos retrocedendo? Estamos olhando para a frente e orando a Deus para ser usados por Ele, ou estamos olhando para trás? Assim como o autor aos Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 19, diz que nós, os crentes verdadeiros, que olhamos para frente, para cima, não fazemos parte do grupo que retrocede na fé. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. É isso que ele traz como um terceiro ponto. É preciso seguir avante na direção dos desafios. É o que ele nos chama a atenção lá no versículo 13. E por último, para ele fechar a conclusão das grandes e importantes decisões que ele toma na vida e que nos incentiva a fazer a mesma coisa, ele nos diz que é preciso ir em direção a Deus. É o que ele fecha lá no versículo 12 ao versículo 14. Lembrando do autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, que diz que a vida cristã é uma corrida que precisa de perseverança e fé. E nessa corrida a igreja de Cristo não verá nenhuma placa escrita no meio do caminho dizendo parada para descanso. Porque o crente que não segue em frente não cresce, não amadurece, não obtém conhecimento do Senhor. Quando o apóstolo Paulo disse prossigo para o alvo, na verdade ele estava dizendo que caminhava com perseverança, com constância, perseguindo seu alvo que estava em Cristo Jesus. E nós podemos aplicar essas verdades à nossa vida, à vida da igreja, lembrando-nos de prosseguir e de que nessa caminhada, nesse prosseguimento, ela nos exige renúncia. E a renúncia de coisas importantes na nossa vida. Estamos dispostos a renunciar às coisas deste mundo para estarmos em Deus? Prosseguir, irmãos, exige determinação, é o que o apóstolo Paulo nos ensina no seu texto. É preciso que a igreja comece e termine sem parar no meio do caminho. Que ela siga uma reta sem olhar para os desvios. A igreja do Senhor precisa ser ousada nos projetos, nas estratégias. O mundo aprendeu essa lição antiga que muitos ignoram. Só é bem sucedido quem persevera e cumpre as metas estabelecidas. E as igrejas cristãs que estão fazendo a diferença nesse mundo não abrem mão de prosseguir na direção de Deus pela graça de Cristo Jesus. E o autor aos Hebreus vai encerrando o nosso aprendizado da palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, quando ele nos mostra que ensinava a igreja primitiva essa lição.
Não uma lição de otimismo, não uma lição de autoajuda, mas uma lição poderosa, marcada pela palavra de Deus, sobre a sujeição ao Senhor, quando ele diz que a igreja tinha que prosseguir, lá em Hebreus 12:2, olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. Sem olhar para Cristo, irmãos, seremos inconstantes. Por isso, olhamos para Cristo para cumprirmos as metas, os planos de sua soberana vontade e vocação à igreja. Eu quero concluir, irmãos, lembrando a você o quanto foi importante as palavras do apóstolo Paulo essa noite para nós por meio das Escrituras, nos fazendo recordar que precisamos tomar importantes decisões na nossa vida. E dentre essas decisões é preciso abrir mão de algumas coisas. Diante dessas decisões é preciso esquecer daquilo que passou. Diante dessas decisões é preciso seguir avante na direção dos desafios. E por último, diante dessas decisões importantes, é preciso ir em direção a Deus. Quero concluir essas palavras, meus queridos e amados irmãos, tomando parte desse aprendizado como líder da igreja, assim, desejando e de fato sendo servo do Senhor, buscando ser pela sua graça, servindo ao Senhor e à sua igreja. Nos fazendo lembrar essa noite que o objetivo da vida do apóstolo Paulo aqui era ser fiel ao Senhor pela sua graça, buscando o tempo todo cumprir os planos do reino de Deus. E Paulo tomou sérias decisões que agradariam ao Senhor, que agradariam ao coração de Deus. Qual o objetivo da nossa vida? Qual o objetivo da nossa igreja? O apóstolo Paulo decidiu abrir mão de algumas coisas, esquecer das coisas passadas, avançar na direção dos desafios e seguir na direção de Deus. Que o façamos assim para a glória do Senhor. Convido você a orar nesse momento, a oração final, e nessa oração nós vamos interceder ao Senhor pela vida de muitos enlutados da nossa igreja e de outras igrejas e pessoas que nós conhecemos. Nós rogaremos ao Senhor nesse momento. Ore comigo. Querido Deus e Pai bendito, nós te agradecemos pelo domingo, pelo dia do Senhor, pelo ajuntamento solene, mesmo que distantes no corpo, mas estamos conectados espiritualmente uns com os outros e contigo, Senhor. Obrigado pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, pelas advertências, exaltações e desafios que nos foram propostas essa noite. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado para com tua igreja. E nesse cuidado nós intercedemos pelas famílias enlutadas, Senhor. Irmãos e irmãs que perderam seus entes queridos há semanas atrás, há dias atrás, há meses atrás, e que precisam tomar decisões importantes na sua vida, mesmo sabendo que trará dor, que trará dificuldade, mas que Cristo é maior do que todas as coisas. Devemos observar o primeiro mandamento de amar ao Senhor sobre todas as coisas. O Senhor não está nos mandando esquecer dos nossos entes queridos. Ele não está nos mandando a desprezar as pessoas que amamos, mas Ele está nos levantando e dizendo para nós, para tomarmos decisões importantes. Não deixarmos de lembrar das pessoas que amamos, mas que possamos e que precisamos caminhar para o alvo que é Cristo Jesus. Por isso, Senhor, conforte e abençoa essas pessoas, esses irmãos e amados queridos, famílias enlutadas, em nome de Jesus, Pai. Nós te oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que seja com todos nós, com toda a igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Que Deus vos abençoe e uma boa semana em Cristo Jesus.